Boa tarde, estamos aqui no Centro Espírita Irmão Samaritano, nessa tarde de quinta-feira, dia 3 de outubro de 24, um dia importante que é o dia do nosso querido Allan Kardec, aniversário de Allan Kardec, e estamos hoje aqui nessa reunião de tratamento a fim de analisarmos e conversarmos a respeito do cego Bartimeu, de outro milagre de Jesus. Então vamos a... Eu trouxe aqui o Evangelho do Haroldo Dutra. O cego de Jericó. Dirigem-se a Jericó, saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba. Bartimeu, filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: Anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: Que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabune, que é o mestre, né? Que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Então vamos analisar tem uns pontinhos aqui que eu separei. Como sabemos, o livro sagrado, ele tem muita metáfora, muito simbolismo, né? Então vamos lá, essa parte aqui. Espera que eu fui para lá. Quando ele diz aqui que ele estava lá, né, chamou Jesus, o pessoal, não, fica quieto, é Jesus, deixa ele passar. E ele lá, via-se que ele estava aflito, né, para conseguir a cura da sua enfermidade, como ele fala, no cego desde que nasceu. E aí tem uma coisa interessante aqui. Jesus parou e disse assim: não, traga-o até mim, né? Ele foi. Quando ele levantou, diz assim: lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Então vamos aqui pegar um texto. Esse aqui é aquela coleção que eu gosto muito. Esse aqui é de Marcos, porque ele está em vários evangelistas, mas eu trouxe Marcos hoje. Esse texto é Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá neste ato precioso símbolo? Naquela época, as pessoas, você identificava os grupos, as pessoas, pelas suas vestimentas. E essas capas eram como se fosse assim: essa criatura aqui é uma criatura que precisa de ajuda, pode dar esmola para ela. Era como se fosse um uniforme de que está tudo bem, pode auxiliá-lo. E ele fala assim, ele abandonou a capa, né? Assim, tipo, ele abandonou a capa sem pensar duas vezes. Provavelmente alguém deve ter pego a capa dele imediatamente, né? Porque era um
um objeto importante para que eles fossem auxiliados. Ele era um cego de nascença, mas ele quis buscar a cura da sua dificuldade, né? E aí a gente pensa que, olha só que interessante, é um precioso símbolo. Muitas das vezes ele insistiu, ele queria ser atendido por Jesus, ele queria que Jesus o visse. A gente percebe isso em outras situações, como na hemorroíça, né, que ela foi e queria ir até Jesus, e insistiu e foi. Mas só que ele abandonou a capa dele. Muitas das vezes, eu fiquei analisando, muitas pessoas com suas plenas cegueiras, e quando eu falo plena cegueira, é uma cegueira que vai além do físico, né? Muitas das vezes nós nos tornamos cegos, completamente cegos pela falta de querer melhorar, pela falta de crescimento, de se entregar ao crescimento. Veja bem, se eu estou numa situação, entre aspas, cômoda, porque ele estava lá recebendo dos outros, né? Eu vou abandonar aquela capa e vou ter que arregaçar as mangas e fazer por mim mesmo. É uma simbologia interessante isso. Será que, quantas cegueiras nós temos? Isso eu estou jogando para a gente depois conversar. Quantas cegueiras vivemos e passamos em nossas vidas, querendo ficar. É interessante, às vezes nós nos colocamos assim, não, eu quero a cura. Mas o que é que eu faço para obter essa cura? Para eu obter essa cura, eu preciso de me transformar. Para eu me transformar, eu preciso modificar padrões, ressignificar pensamentos, atitudes, modificar hábitos. Tipo assim, eu quero emagrecer, mas eu continuo comendo pra caramba. Eu quero uma coisa, mas e aí? E aí é interessante quando Jesus fala assim, mais adiante, né? Saltando foi até Jesus. Aí o Jesus diz assim, o que queres que eu te faça? Parece que Jesus estava de graça, né? Pô, eu não enxergo, óbvio. É óbvio que eu quero enxergar, é óbvio. Mas não, ele porque, veja, muitas das vezes pedimos coisas, queremos que a espiritualidade nos auxilie, mas nós não abrimos nosso coração para a espiritualidade. Nós não nos entregamos para a espiritualidade, nós ficamos... Não, mas ele sabe que eu quero isso, mas ele sabe que eu preciso disso. E a minha humildade, e a minha participação na coisa, e a minha modificação. O cego disse, que eu volte a ver. Na verdade, ele queria enxergar, né? Aí ele disse, vai, a tua fé te salvou. Aí ele voltou a ver e o seguia pelo caminho. No Evangelho de João, ele diz assim, mas quem é esse homem? Ele falou, pouco importa, eu estou enxergando. Ele não criticou, não falou nada, ele estava feliz porque estava enxergando. Aí eu vou colocar aqui, ele diz assim, aí está falando aqui das capas. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis, mantos de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colocam o rosto à máscara da própria conveniência. Mais adiante ele fala assim, deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros. Então, a minha primeira questão, o que vocês pensam a respeito dessa, quando ele fala assim, lançando fora o seu manto? Ele se livrou
daquilo que o mantinha, de uma certa forma, confortável. Agora ele teria que enfrentar o mundo. Como é que a gente se coloca nesse lugar? Como é a nossa cegueira do dia a dia? Nós que enxergamos, né? Nós que temos tem uma frase, né, que diz: nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Parece mas como assim? A gente tem o ouvido de ouvir, a gente está ouvindo, a gente está vendo. Mas será que eu estou ouvindo e compreendendo o que eu estou ouvindo? Será que eu estou vendo? Estou percebendo o que eu estou vendo? Me passou assim uma sensação de uma capa de comodismo, como você já tinha falado, né? Acomodação, muitas vezes a gente se acomoda até com aquilo que nos faz sofrer, né? Porque a gente precisa se movimentar e sair de nós e ao encontro da cura. É sempre um trabalho, é sempre trabalhoso, nem sempre é fácil. E me passou também um pouco de tirar a capa do orgulho, da vontade, né? Para que você possa pedir, para que você possa se humilhar, assim, no pedido de que eu preciso de ajuda. Isso também nem sempre é fácil, né? Quando você se dispõe a pedir ajuda, você tem que se vencer muitas vezes esse orgulho que vem dentro de você. Precisando de ajuda, me ajuda. Como é difícil isso, né, pra gente, né? Então, essa coisa da capa é bem interessante, né, para a gente pensar qual é esse simbolismo de ele jogou fora a capa, ele se despiu dessas dificuldades que a gente encontra. É, porque ele podia ir com capa e tudo, né? Esse simbolismo de jogar Exatamente. fora. Como a coisa é muito simbólica, Isso. ele precisava fazer uma escolha. Eu vou me manter nesse processo cômodo, embora ruim, mas as pessoas elas começam a se acostumar com aquilo, né? Acha normal. Exatamente, acha normal. Mas aí se eu enxergar, eu vou ter que trabalhar. Se eu enxergar, eu vou ter que me mexer, eu vou ter que modificar, eu vou ter que... As pessoas não vão mais ter piedade de mim, né? Porque existem pessoas que vivem da piedade. E elas querem que e outras que usam essa piedade para manipulação. Tem todo um processo que a gente tem que pensar. Eu quero mesmo aquilo? Eu quero de fato aquela transformação? Eu quero de todo o meu coração? Eu vou fazer por onde? Porque às vezes, na maioria das vezes, determinadas mudanças, elas são difíceis. Na maioria das vezes, ela é difícil. A mudança requer esforço. A mudança, ela vem no momento em que a gente precisa dela. Mas nem sempre nós nos entregamos para esta mudança. A gente está num momento, por exemplo, atualmente, quantos e quantos são cegos do bem, da bondade, quantos são cegos? Né? Eu achei interessante, que julgaram Jesus Cristo na justiça. Ele curou o cego, julgaram ele na justiça. Aí Ezequiel não foi ele que curou. Não, isso foi uma colocação de João que perguntaram quem é ele. Tinham pessoas que não sabiam quem era Jesus. E ele falou, não foi julgamento, assim, quem é ele? Ele falou assim, eu não sei, mas ele sabia que falavam que ele curava. E aí ele foi, porque muitos milagres que a gente vem estudando na quinta-feira,
é sempre, a pessoa precisa fazer aquele movimento, o movimento precisa ser interno. E nós estamos numa reunião na casa espírita, ou seja, em qual lugar que for, que você busca a cura. E a cura não é uma coisa pronta que é entregue. Você faz, uma figura essencial naquele trabalho. Aí essa leitura que a Fernanda fez, falando do pensamento, se eu tiver um pensamento, eu consigo. Aquele mestre yoga, ele fala sobre isso, né? Eu não estou lembrando o nome dele, aquele que tem os cabelos compridos, muito bonito, indiano. Ele fala sobre como é que é o seu pensamento, Yogananda. Como é que é o seu pensamento? O seu pensamento é tudo, quando a gente estava lendo, né? O seu pensamento é tudo. E se você acha que não consegue, você não vai conseguir. Até porque a espiritualidade ela é amorosa, ela vai te respeitar. Ela tem uma paciência com a gente, né? Demais. Ela vai te respeitar. Mas é importante, às vezes por conta da culpa, eu não mereço, né? Por minha culpa minha é tão grande culpa, eu não mereço. E aí a gente começa a nos encher de capas de culpa, capa de ressentimento, Medo também, capa de medo, mudança, né? Medo de tudo. Vestimos tantas capas e para eu conseguir essa mudança de enxergar, eu preciso me livrar delas. E às vezes as pessoas não têm energia para conseguir livrar-se dessas capas. Não conseguem, não percebem a necessidade de se livrar dessa capa para buscar a sua própria culpa. A sua própria cura. Livrar-se da culpa, do medo, de tudo mais. Principalmente num momento complexo como o de agora, é mais importante do que nunca a gente ter essa certeza em Jesus. E aí no finalzinho ele fala assim... Posso falar uma coisa? Claro. Mas na colocação foi assim, não foi? O quê? Na colocação foi assim. Fé em Deus. Tende fé em Deus. Eu vou ler um trechinho de Palavras da Vida Eterna. Como Emmanuel tem escritas a respeito do Evangelho, é impressionante. Basta, às vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afigura inamovíveis. Parece que a gente não consegue. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo, mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis. Mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimo-nos ao vê-la assim, em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexibilidade de qualquer melhoria,
induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inenarrável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos as indicações de Jesus. Tende fé em Deus. Foi o que ele falou para o Bartimeu. Belíssima, essa que está no Reformador de 1964. Quantas vezes a gente tenta uma coisa, parece que tudo é impossível, parece que nada acontece. É o desânimo do trabalho, é aquela pessoa que chega e diz, não vai dar certo não, tá tudo errado, ai, você tá dando murro em ponta de faca, ai, narará. E a cegueira dessas pessoas acabam, se nós não tivermos a fé que Jesus disse assim, tem de fé em Deus. Ele não falou, tenha fé em mim, ele falou, tenha fé em Deus. Se nós temos que lembrar disso sempre, Deus está ao nosso alcance sempre. Quem nunca se deparou com uma situação e desanimou? Né? Indecisos. É aquela doença de um filho amado. Quando você tem a fé, você deposita essa fé em Deus, deposita essa fé como eu faço em Maria, né? Porque eu sou uma mariólatra. E a certeza de que aquilo você tem que abandonar a interferência, e as interferências são muitas, né? Abandonar as interferências externas e se conectar com o nosso sagrado. E as interferências internas também. Nossa, porque nós temos os nossos sabotadores, sim, né? temos muitas capas. Nossos sabotadores assim, não, vai dar certo não. E eu acho melhor não. E é cansativo pra caramba. É nessa hora que você sucumbe, né? Dependendo da situação. Dependendo da situação, é essa hora que você não corre para Jesus. Jesus está dizendo, tens fé, Deus. Tenha fé em Deus. Quanto tempo tem? Então, no final, ele fala assim, e quando estiverdes orando, falou para o cego, perdoai. O que vocês acham que ele estava falando disso? Jesus está falando para o cego? Olha só, vá, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e seguiu todo o caminho. Cadê? Eu acho que eu entrei em outra história. Que levou o cego até Jesus, levou a hemorroísta até Jesus, levou gritou por Jesus para ajudar. Se a pessoa, e quando a hemorroísta estava lá, ele disse assim, não, foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé, né? Porque nós não somos, se nós... Eu tinha uma colega que dizia assim, todos os remédios são paliativos. São placebos. Porque se você disser não vai funcionar, ele não funciona. Olha o pensamento. Tudo é o pensamento. Hoje a gente tem ai meu Deus, me fugiu. Né?
que fala que tudo é o nosso pensamento. O nosso subconsciente, ele tem uma... Eu estava vendo outro dia um candidato à polícia de São Paulo, né? E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, e aí acontecem essas situações, porque entramos num processo de cegueira. Todo mundo tem condição de ser feliz, mas às vezes todo mundo tem condição de ser feliz. Nós nascemos. Mas às vezes as pessoas elas colocam uma conotação de felicidade tão assim absurda, tão distanciado. Porque o que é felicidade? Para mim, acordar é felicidade. Né? Estar entre amigos é felicidade. Felicidade é muito simples. É tão simples, as pessoas complicam tanto, né? Porque não paramos para nos olhar, para nos... Então, quantas vezes nós somos esses cegos? E quantas cegueiras nós temos? E quantos momentos de total escuridão nos colocamos e não percebemos aquela saída. Por isso que você estar num processo terapêutico é bom, porque aquela pessoa vai te orientar, né? Isso aqui, aí você diz, que uma história que eu contei no domingo, né? Caramba, não tinha visto isso. E a gente não vê, né? Não vê. E o interessante é esse, é dar possibilidade para enfrentarmos e aceitarmos essa nossa cegueira e pensar, não, eu não quero mais ter essa cegueira, eu quero enxergar a verdade. Eu quero entender a verdade. A gente estava pensando também, quanto essa capa está nos trazendo essa cegueira, quanto essa capa obstrui a nossa visão de olhar mais além, né? Transcender. Por isso que foi importante o simbolismo dele jogar. Ele jogou a capa fora, e no que ele joga a capa fora, ele desobstrui a visão. Né? Simbolicamente falando. Isso. Né? Bem interessante. Então, nós temos essas capas nos tamponando, vamos dizer assim. É quase uma burca, né? É quase uma burca, a gente fica toda tampada. Dos nossos olhos é um processo longo, demorado, né? Na psicossomática, quando a gente está dando esse olhar para a psicossomática, e a pessoa está com um problema sério de visão, aí a outra faz a seguinte pergunta: o que você não está querendo enxergar? Nossa. Eu conheço um senhor que ele criou uma visão para a filha que era o que ele queria. Ele queria aquilo. E só que ela não foi nada daquilo, né? Porque a gente cria expectativas, cria as histórias, não foi nada daquilo. Pelo contrário, deu uma confusão, bololô, e ele falou assim, eu não quero mais saber disso, eu não quero... E aí começou a ter um comportamento de que ele não estava enxergando nada. E ele hoje ele já perdeu a visão periférica, Isso é muito grave quando esse não enxergar, não visualizar, chega até o corpo físico. Sim. Né? Porque ele fez uma cirurgia séria, uma cirurgia que tinha que ficar, o pós-operatório era ter que dormir assim, da dificuldade que foi, e tudo iniciado numa situação que ele tinha que ter perdoado. Acho que foi por isso que eu li o perdoar. Eu acho o perdoar tão importante. É difícil às vezes, né? Pela nossa dificuldade enquanto seres ainda infantilizados, né? Ainda no início da escada. Nós estamos lá no início da escada. Mas é importante para liberar
liberar energia, a gente ter condição de melhorar. É importante para você, para você. Não é nem importante para o outro perdoar. Sim, para você, Para você perdoar, para que você se liberte. Se liberte. Né? E aí você começa a encontrar cura para das suas doenças. Se libertar, tirar a mágoa. Mágoa também adoece, dá câncer, dá um monte de problema. A culpa, vai tirando, cara, fique pelada, mas tira tudo. Mas a gente não dá valor a ele. A gente está tão acomodado, né? Eu acho que, na verdade, tem a questão do comodismo e tem a questão de que você não cai a ficha, você não percebe. Não percebe, você vai funcionando assim achando que aquilo é normal, achando natural, que é normal né? e natural, exatamente. Alguma coisa inconsciente. Sim, você não se dá conta. Precisa acordar dessa inconsciência. Por isso que a terapia é tão interessante, tão importante. A terapia, conversar com um amigo, alguém que observe e fale, né? E aceitar. E mesmo assim você tem que estar aberto para ouvir. Senão você ainda fica com raiva da pessoa, né? Ainda fica com raiva da pessoa. Um dia a gente vai deixar de ser. Que nós possamos e consigamos ter esse entendimento de que para a minha melhora íntima, para a minha melhora enquanto pessoa, enquanto médium, eu preciso buscar em mim as minhas verdades, ter consciência de que só eu posso modificar, o amigo pode auxiliar, o terapeuta pode orientar, mas se eu não fizer por onde, nada acontece. Né? Cada um tem a chave de si próprio. Lembrando sempre disso, de que Jesus está lá, você pode pedir. E aí você trabalha a humildade, Senhor, está tão difícil isso aqui para mim, me auxilie, me ajude. Isso é que é o legal, essas histórias de Jesus que são trazidas para nós, desses milagres, e a gente sabe que os milagres, eles realmente são questões de magnetismo, já falamos muito aqui sobre isso, né? Sobre o do magnetismo de Jesus, que era enorme, mas será que, aí depois a gente tem será que todas as pessoas que foram curadas por Jesus permaneceram curados? Será que eles permaneceram? Ou será que acabaram adoecendo de novo? E nem aquela casa que eles vão arrumar, faz aquela limpeza, limpa, aí tempos depois vai visitar, está tudo sujo de novo. Porque a pessoa não se modificou a casa, mas não modificou a pessoa. A casa foi modificada, mas a pessoa. Então, a gente tem que ter essa questão de organizar o nosso templo interno, né? O nosso templo corpo. Tendo paciência, né? Auto-perdão, porque a gente vai escorregar na maionese um monte de vezes, e ter essa noção sempre de que Deus está ali. Ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar. Jesus vai te auxiliar sempre. E ele vai dizer, foi a tua fé, tá? Foi você, foi o teu pensamento, foi a tua ordem interna. Você deu uma ordem para você. Isso tudo vai fazer. Mas a questão é vigiar. Porque atualmente, então, a gente está numa tsunami, é notícia, é coisa que acontece, é o tempo que está maluco, é o céu está nesse mês então, o céu, né, que Kardec adorava, né, os astros, o céu de outubro está assim, um tal de planeta que encontra, não sei, ontem teve eclipse, então tem tudo isso interfere no nosso... O próprio Mesmer, nós estudamos, né, que ele fez um doutorado em cima da interferência dos planetas em nós, tudo interfere. Então, são, como a gente costuma falar, né, são as 30 horas de vigilância por dia,
E é isso, tendo a certeza sempre de que Jesus está sempre no leme e que se nós segurarmos em sua mão, nos apoiarmos, nós também teremos o nosso leme conseguindo exatamente tudo o que precisamos. No tempo certo, no momento certo, crescendo sempre, largando a nossa capa da dificuldade e crendo sempre nesse Jesus que é nosso irmão querido e amado. Graças a Deus, que o nosso trabalho continue na paz do Senhor.